Olá, inscritos! Neste vídeo falaremos sobre a missão Apollo 13 que colocou astronautas na Lua. Nossa meta de 3.000 horas ainda está valendo para maratonar mais de 1.000 vídeos e shorts. Curta, comente, compartilhe. Humanos caminhando na Lua e retornando em segurança para a Terra realizou o objetivo, estabelecido por Kennedy 8 anos antes. Pedaços do discurso do ex-presidente foram colocados na tela do controle da missão, durante a alunissagem junto com os dizeres-tarefa. Realizada, julho de 1969, do sucesso da Apollo 11 demonstrou a superioridade tecnológica dos Estados Unidos sobre outros países, além de ter dado a vitória para os norte-americanos na corrida espacial. Novas frases entraram no cotidiano popular. Se eles podem enviar um homem para a Lua, então por que eles não podem? Tornou-se um ditado comum após Apollo 11. As famosas palavras de Armstrong ao pisar pela primeira vez na superfície lunar também entraram na memória pública e geraram incontáveis paródias. Por outro lado, muitos norte-americanos desprivilegiados enxergaram a Apollo 11 como um símbolo da divisão dos Estados Unidos, algo evidenciado por manifestantes do lado de fora do Centro Espacial Kennedy um dia antes do lançamento. Isto não significou que eles não ficaram maravilhados pelo que estava acontecendo. Alpha Bernat, um dos ativistas liderando os protestos, ficou tão cativado pelo espetáculo da Apollo 11 que ele esqueceu o que iria dizer. Desigualdades raciais e financeiras frustraram cidadãos que se perguntaram por que tanto dinheiro estava sendo gasto no programa Apollo, não nos cuidados de humanos no planeta Terra. Um poema de Gilles Cocheron chamado Iteon Timon ilustrava a desigualdade racial nos Estados Unidos que foi destacada pela corrida espacial. O poema começa dizendo que 20% da população mundial assistiram os humanos caminharem sobre a Lua pela primeira vez, apesar da Apollo 11 ter despertado interesse ao redor do mundo. As missões seguintes da Apollo não conseguiram o mesmo. Uma possível explicação foi a mudança na complexidade. Pousar alguém na Lua era um objetivo fácil de compreender, enquanto geologia lunar era algo muito abstrato para uma pessoa comum entender. Outro motivo era de que o objetivo de Kennedy já tinha sido alcançado. Um objetivo bem definido ajudou o programa Apollo a realizar seu objetivo, porém ficou difícil de justificar a continuação das missões lunares. Depois que isso foi completado, apesar de muitos norte-americanos terem ficado orgulhosos das realizações de seu país no campo da exploração espacial, apenas uma vez no final da década de 1960 pesquisas de opinião indicaram que os norte-americanos eram a favor de fazer mais no espaço contra fazer menos. 59% das pessoas pesquisadas em 1973 eram a favor de cortar gastos na exploração espacial. A corrida espacial tinha acabado, as tensões da Guerra Fria estavam diminuindo enquanto Estados Unidos e União Soviética entravam em uma era de detente. Isto foi na mesma época que a inflação estava subindo, o que colocou pressão no governo para reduzir gastos. O que acabou por salvar o programa espacial norte-americano foi que era um dos poucos programas governamentais que realizou algo verdadeiramente grandioso. Segundo Caspar Weinberger, o vice-diretor do Escritório de Gerenciamento e Orçamento, cortes dramáticos poderiam transmitir a ideia de que nossos melhores anos já passaram. Figurões da União Soviética afirmaram após a Apollo 11 que alunissar humanos na Lua era algo perigoso e desnecessário. A União Soviética na época estava tentando recuperar amostras lunares roboticamente, negando publicamente que existia uma corrida para chegar na Lua, indicando que não estavam tentando. Mstislav Keldysh, presidente da Academia de Ciências da União Soviética, falou em julho de 1969 que estamos nos concentrando totalmente na criação de grandes sistemas de satélites. Foi revelado em 1989 que os soviéticos tentaram enviar humanos para a Lua, porém não conseguiram por dificuldades técnicas. A reação pública na União Soviética sobre a alunissagem foi mista. O governo limitou a publicação de o Columbia depois do retorno. Também entrou em uma viagem de comemoração pelos Estados Unidos, passando por 49 capitais estaduais, pelo Distrito de Columbia e por Anchorage, no Alasca. Foi transferido em 1971 para o Instituto Smithsoniano. Passou a ser exibido publicamente no Museu Nacional do Ar e Espaço em Washington. Era uma das principais peças da exposição Milestones of Flight logo na entrada no museu, compartilhando o espaço, junto com outros veículos aéreos de destaque como o Wright Flyer, o Spirit of ST-UI, um Bell X-1, um North-American X-15, o Friendship 7. O módulo de comando foi levado em 2017 para o hangar de restauração Mary Baker Engine, localizado no centro Stephen F. Udvaras em Chantilly, Virgínia.
para ser preparado para uma nova viagem por 4 cidades chamada Destination Moon. De Apollo 11 Mission, testes incluíram o Centro Espacial Houston de 14 de outubro de 2017 a 18 de março de 2018, o Centro de Ciências de Saint Louis entre 14 de abril e 3 de setembro de 2018, o Centro Histórico Senador de Owens em Pittsburgh de 29 de setembro de 2018 até 18 de fevereiro de 2019 e o Museu do Voo de Seattle de 16 de março a 2 de setembro de 2019. Os trajes espaciais de Armstrong e Aldrin foram exibidos por 40 anos na exposição Apollo, totem do Museu Nacional do Ar e Espaço, porém ela foi fechada em 3 de dezembro de 2018 para ser substituída por uma nova galeria que tem previsão de inauguração para 2022. Planeja-se uma exposição especial do traje de Armstrong para o 50º aniversário da Apollo 11 em junho de 2019. A instalação móvel de quarentena e os colares e balsas de flutuação usados no Columbia após a aterrissagem estão no Centro Stephen F. Os Varazzi perto do Aeroporto Internacional Washington Dulles, onde estão exibidos ao lado de um módulo lunar de teste. O estágio de descida do EAGLE permanece na Lua. O Lunar Reconnaissance Orbiter fotografou, em 2009, os locais de alunissagem de várias das missões Apollo, pela primeira vez com uma resolução suficiente para que se pudesse ver o estágio de descida dos módulos, instrumentos científicos e até mesmo rastros de pegadas deixados pelos astronautas. Os restos do estágio de descida estão em um local desconhecido da superfície lunar, depois de ter sido abandonado e caído na Lua. Não se sabe o local, pois o EAGLE não foi rastreado depois de ter sido descartado, além do campo gravitacional lunar não ser muito uniforme para que se pudesse prever o curso da espaçonave. Uma equipe de especialistas financiada pelo empresário Jeff Bezos encontrou em março de 2012 os motores CF-1 do estágio SC que lançou o Saturno V da Apollo 11. Foram encontrados no fundo do Oceano Atlântico através de escaneamentos de sonar avançados. A equipe conseguiu trazer para a superfície partes de 2 dos 5 motores. Um conservador descobriu em julho de 2013 um número de série sob a ferrugem em um dos motores recuperados, que a NASA confirmou realmente pertencer a Apollo 11. O terceiro estágio SVB que realizou a injeção translunar da missão permanece em órbita solar perto da Terra. Pedras lunares, o principal repositório das pedras lunares da Apollo, fica na instalação de laboratório de amostras lunares dentro do Centro Espacial Lyndon B. Johnson em Houston. Há também uma coleção menor que fica guardada na instalação de testes de Whitsunday perto de Las Cruces, Novo México. A maioria das pedras são guardadas em nitrogênio para mantê-las livres da umidade. Elas são manuseadas apenas indiretamente através de ferramentas especiais. Mais de 100 laboratórios de pesquisa ao redor do mundo realizam estudos nas amostras, com aproximadamente 500 amostras sendo preparadas e enviadas para estudiosos todos os anos. Whitson pediu para a NASA em novembro de 1969 que preparasse por volta de 250 presentes de amostras lunares da Apollo 11 para serem entregues a 135 países, os 50 estados norte-americanos e suas possessões e as Nações Unidas. Cada um incluía um pouco de poeira da Lua coletada por Armstrong e Aldrin. As partículas eram 4 pedaços minúsculos de solo lunar que pesavam aproximadamente 50 mg que foram colocados dentro de um botão de acrílico do tamanho de uma moeda. Essa botão magnificava o tamanho das partículas. As amostras lunares da Apollo 11 foram presenteadas por Nixon em 1970 como gestos de boa vontade. O experimento sísmico passivo continuou funcionando até uma falha no emissor de sinais em 25 de agosto de 1969. O recebedor de sinais parou de funcionar em 14 de dezembro do mesmo ano. O experimento do alcance de laser lunar continua a funcionar até hoje. Aniversários. A revista Leaf lançou em 15 de julho de 2009 uma galeria de imagens inéditas dos astronautas, tiradas antes do lançamento da Apollo 11. A NASA transmitiu em seu website de 16 a 24 de julho os áudios originais da missão em tempo real exatamente 40 anos depois do ocorrido. A Biblioteca e Museu Presidencial John F. Kennedy estabeleceu no mesmo mês um website que retransmitiu as transmissões da Apollo 11 do lançamento até a alunissagem. Gravações de áudio e imagens feitas no controle da missão durante a descida da Apollo 11 na Lua foram ressincronizados em julho de 2010 disponibilizados pela primeira vez. Armstrong, Collins e Aldrin se encontraram com o presidente Barack Obama na Casa Branca em 20 de julho de 2009, dia do aniversário de 40 anos da alunissagem. Obama, na ocasião, falou que nós esperamos que haja, enquanto conversamos, outra geração de crianças lá fora, que estão olhando para o céu e serão os próximos Armstrong, Collins e Aldrin.
também, afirmando que queremos garantir que a NASA esteja lá para ele quando eles quiserem fazer suas jornadas. Um ato do Congresso presenteou os 3 astronautas em 7 de agosto com a Medalha de Ouro do Congresso, a maior condecoração civil dos Estados Unidos. O projeto de lei foi patrocinado pelo senador Bill Nelson e pelo deputado federal Alan Grayson, ambos da Flórida. O deputado federal Bill Posey da Flórida apresentou em 10 de junho de 2015 uma resolução, diante da 114ª sessão da Câmara dos Representantes, com o objetivo de direcionar a Casa da Moeda dos Estados Unidos a criar e vender moedas comemorativas em ouro, prata e níquel de cobre em homenagem aos 50 anos da missão da Apollo 11. A Casa da Moeda revelou em janeiro de 2019 o desenho final das moedas, feito pelo designer Gary Cooper e pelo escultor Joseph Mena. Um lado mostra uma pegada na superfície lunar junto com os nomes dos 3 programas espaciais que levaram à primeira alunissagem, Mercury, Gemini e Apollo. Do outro lado está uma representação do reflexo do visor do capacete de Aldrin tirada de uma das fotos da missão em que é possível ver sua sombra. A bandeira dos Estados Unidos, Armstrong e Wheatley.